O seu cérebro constrói a sua realidade minuto a minuto, mas existe um segredo aterrorizante que ele nunca te contou. Ele é biologicamente incapaz de distinguir a diferença entre o que está acontecendo fisicamente diante dos seus olhos e o que você imagina com intensa emoção. Quando você entra em uma sala paralisado pelo medo do fracasso, sua bioquímica imediatamente se prepara para falhar, inundando seu sistema com cortisol e bloqueando suas funções cognitivas superiores. Mas o oposto é igualmente poderoso e devastadoramente eficaz. Existe um mecanismo específico na sua mente que não se importa com a verdade ou com os fatos como eles se apresentam hoje. Ele se importa apenas com as instruções silenciosas que você emite através da sua postura e do seu estado interno. A diferença entre quem você é hoje e quem deseja ser não é habilidade. É um sinal neurológico que você controla. Considere por um momento quantas oportunidades vitais você já incinerou. Não porque lhe faltava competência técnica, mas porque você transmitiu dúvida antes mesmo de pronunciar a primeira palavra. A dúvida não é apenas um sentimento passageiro ou um desconforto. Ela é uma profecia autorrealizável que atua como um ímã repulsivo, afastando exatamente os resultados que você desesperadamente deseja alcançar. Fomos condicionados a acreditar que precisamos ver resultados concretos antes de podermos acreditar neles, mas essa lógica invertida é a jaula que mantém seu potencial aprisionado. Tanto os antigos estoicos quanto a moderna psicologia comportamental concordam em uma verdade fundamental: a certeza do sucesso deve preceder a evidência do sucesso. Se você esperar o mundo te dar permissão para se sentir poderoso, você esperará para sempre. Você está prestes a descobrir que a realidade não é algo que se observa passivamente, mas algo que se dita. O que vou compartilhar com você agora não é um discurso motivacional vazio sobre pensamento positivo, enquanto os problemas se acumulam ao seu redor. Vamos desmantelar a estrutura biológica e psicológica da lei da assunção e o princípio científico do agir como se. Você vai entender exatamente como hackear sua própria fisiologia para contornar o ciclo da ansiedade e instalar um programa de sucesso inevitável diretamente no seu subconsciente. Ao final deste conteúdo, você terá um protocolo mental concreto para substituir a hesitação por uma calma tão profunda que desconcertará seus concorrentes. Estamos falando sobre reconfigurar seu sistema de ativação reticular para parar de caçar ameaças e começar a travar a mira em vitórias. Trata-se de mover-se pelo mundo com tamanha convicção que os obstáculos simplesmente se dissolvem antes que possam tocar em você ou afetar seu progresso. Eu estudei os padrões de comportamento de indivíduos de alta performance, de atletas de elite a líderes visionários, e todos compartilham este traço singular. Eles não torcem por um bom resultado, eles habitam a realidade do resultado antes que ele se manifeste no plano físico. Eles dominaram a arte de alinhar sua química interna com sua ambição externa, criando uma congruência que o mundo não ousa desafiar. Você está atualmente operando sua sofisticada maquinaria biológica com um manual desatualizado, e isso está custando sua paz e seu crescimento. Chegou a hora de atualizar o sistema operacional da sua mente. Vamos construir a ponte entre onde você está e onde você pertence, usando ferramentas testadas pelo tempo e pela ciência. Se isso já aconteceu com você, se já sentiu que é um impostor na própria vida, fica comigo até o final para hackear a química do seu cérebro. A grande maioria das pessoas vive presa em uma armadilha sufocante que eu chamo de confiança condicional, um estado de paralisia onde você negocia sua própria autoestima com o futuro. Você diz a si mesmo: vou me sentir seguro quando tiver aquele saldo bancário, ou vou agir como um líder quando me derem o cargo. Você trata a sua autoimagem como um prêmio que recebe após uma vitória externa, e não como o combustível necessário para gerá-la. Esse comportamento coloca você em uma posição de eterna espera, aguardando que o mundo lhe dê um sinal verde que talvez nunca venha. Você fica na lateral da sua própria vida, analisando obsessivamente o ambiente, esperando sentir-se pronto ou validado antes de agir, sem perceber que essa passividade é o veneno que mata as oportunidades antes mesmo de elas nascerem. A tragédia silenciosa é que, enquanto você espera por essa validação externa, sua biologia o trai descaradamente a cada segundo. Quando você opera a partir de um lugar de dúvida ou de mera esperança,
Seu corpo transmite uma frequência de carência e insegurança. O ser humano é uma máquina social evoluída para detectar incerteza. Nós sentimos o cheiro da hesitação em um aperto de mão frouxo e vemos o medo em microexpressões que duram milissegundos. Mesmo que seu discurso seja tecnicamente perfeito, sua linguagem não verbal grita que você não acredita pertencer àquele lugar. Você se torna o arquiteto da sua própria rejeição, repelindo as pessoas e as chances que deseja atrair, simplesmente porque sua presença comunica subconscientemente que você é um risco, e não um investimento seguro. Esse descompasso gera um custo emocional devastador, a exaustão profunda de tentar controlar o incontrolável. Você gasta uma energia mental preciosa tentando manipular a percepção dos outros, monitorando reações e calculando cada movimento, enquanto seu interior permanece em caos absoluto. É como tentar pentear a sua imagem no espelho, esfregando o vidro. Você está aplicando esforço na superfície errada. Você acorda já cansado, arrastando o peso da síndrome do impostor, tentando segurar as paredes da sua realidade com as próprias mãos para que elas não desabem. Essa vigilância constante não é estratégia, é medo disfarçado de prudência. Viver tentando provar seu valor, em vez de expressá-lo, drena a vitalidade necessária para realizar o trabalho que realmente importa. Eu entendo profundamente esse ponto de partida porque fomos condicionados a acreditar em uma lógica linear e falha. Tenha sucesso. E então, você terá confiança. Mas a psicologia comportamental e a neurociência moderna provam que a equação real é o inverso absoluto. O erro fundamental é achar que a postura é uma consequência da vitória, quando, na verdade, a postura dita a química cerebral que torna a vitória inevitável. Ao esperar que o cenário mude para que você possa mudar sua atitude, você viola as leis da sua própria fisiologia. Você está privando seu cérebro dos neurotransmissores de desempenho exatamente quando mais precisa deles. Precisamos parar de esperar que o sentimento chegue e começar a fabricá-lo, entendendo que sem essa mudança interna, você continuará sendo o refém da sua própria estagnação. Começamos desmantelando a falácia da espera, a crença paralisante de que a confiança é um pré-requisito indispensável para a ação. A maioria de nós opera sob a ilusão de que devemos eliminar o medo e sentir uma coragem avassaladora antes de dar o primeiro passo. No entanto, a neurociência da performance revela que a confiança não é a causa da ação, mas sim a consequência direta dela. Você não se sente corajoso para depois agir, você age, e a coragem surge como o resíduo neurológico desse movimento. Esperar que o medo desapareça é como esperar que a estrada surja antes de ligar o carro. É uma inversão da ordem natural das coisas que o mantém estagnado. O segredo não é a ausência de medo, mas a decisão consciente de não permitir que ele dite o ritmo dos seus passos. A ação é a única linguagem que o seu medo respeita, e a única ferramenta capaz de dissolvê-lo. Imagine um ator veterano nos bastidores de um teatro lotado, tremendo incontrolavelmente segundos antes da cortina subir. Ele sente o suor frio, a taquicardia e a dúvida esmagadora, sintomas clássicos de pânico. Mas no momento exato em que ele pisa no palco e assume a postura de um rei, algo milagroso acontece. Sua biologia se realinha instantaneamente com sua ação física. Ele não esperou sentir-se majestoso para atuar. Ele atuou majestosamente e o sentimento o seguiu. Essa é a distinção crucial que separa os amadores dos mestres. Você precisa parar de negociar com suas emoções e começar a liderá-las através do comportamento. Leve o medo com você se for necessário. Coloque-o no banco do passageiro, mas nunca, em hipótese alguma, entregue a ele o volante da sua vida ou o controle da sua direção. Lembre-se, você não pensa para agir, você age para transformar o seu pensamento. Aqui entra o princípio revolucionário de William James, o pai da psicologia americana, que descobriu que a ação molda a emoção com muito mais eficácia do que o intelecto. Se você agir deliberadamente como se estivesse no controle absoluto, seu cérebro não tem outra escolha senão liberar a química correspondente a esse estado, como dopamina e testosterona. Existe um ciclo de feedback contínuo entre seu corpo e sua mente. Se o corpo sinaliza poder, a mente obedece gerando confiança. Não é fingimento, é engenharia reversa do seu estado emocional. Se você já perdeu grandes oportunidades simplesmente por hesitar ou esperar o momento perfeito que nunca chegou, deixe o seu like agora. Esse gesto simples é um sinal para o seu cérebro de que você está consciente do padrão
e pronto para quebrá-lo definitivamente a partir de hoje. Vamos aplicar isso agora mesmo. Mude sua postura física onde quer que esteja. Jogue os ombros para trás, levante o queixo e ocupe mais espaço na cadeira. Respire fundo, não como alguém ansioso, mas como alguém que acabou de resolver um grande problema. Em uma negociação salarial, por exemplo, ao invés de se encolher defensivamente aguardando o veredito, incline-se levemente para frente e faça pausas deliberadas ao falar. Ao assumir a fisiologia de quem detém o poder, você hackeia o sistema operacional do seu interlocutor e o seu próprio. O corpo convence a mente muito antes da mente convencer a realidade. Essa intervenção física corta o ciclo do cortisol e sinaliza para o seu sistema nervoso que você está em segurança e no comando, permitindo que seu raciocínio lógico funcione no seu auge. Avançando para a mecânica da percepção, precisamos entender o sistema de ativação reticular, ou CER. Este é o porteiro do seu cérebro, um filtro biológico que decide o que entra na sua consciência e o que é ignorado. Seu cérebro é bombardeado por milhões de bits de informação a cada segundo, e o SAR filtra essa realidade baseada estritamente no que você acredita ser verdade e importante. Se você assume o fracasso ou a rejeição, seu SAR trabalhará incansavelmente para destacar cada olhar torto, cada obstáculo e cada sinal de não. Ele age como um algoritmo de rede social, entregando mais daquilo que você foca. Mas, se você assume o sucesso como um fato, esse mesmo sistema começa a caçar oportunidades, conexões e caminhos que antes eram invisíveis, confirmando sua nova crença dominante. Pense nisso como procurar um objeto vermelho em uma sala decorada inteiramente em tons de azul. Enquanto você não define o alvo, o vermelho se mistura à paisagem. Mas no momento em que você comanda seu cérebro a encontrar vermelho, a cor salta aos olhos, ignorando todo o resto. O mesmo ocorre com as oportunidades de crescimento e sucesso. Elas sempre estiveram lá, mas seu filtro estava configurado para a escassez. Ao mudar sua instrução interna, você reprograma o radar. Pergunte-se, como a pessoa que já conquistou meu objetivo estaria respirando e observando esta sala agora? Sua atenção é um holofote poderoso. Pare de iluminar os abismos da dúvida e comece a focar na ponte que leva ao seu destino. A realidade se reorganiza ao redor do seu foco, não o contrário. Isso nos leva à lei da assunção e ao conceito de viver no final. A maioria das pessoas comete o erro de viver em um estado de desejo constante, o que, ironicamente, comunica ao subconsciente a mensagem de falta. Quem deseja, não tem. A chave para a verdadeira transformação é habitar psicologicamente o estado de quem já possui o resultado. Não se trata de esperança ou otimismo cego, mas de uma certeza calma e factual. Isso elimina instantaneamente a ansiedade da espera, porque você não espera pelo que já é seu. Você passa a operar a partir da identidade do sucesso, tomando decisões não como alguém que está tentando chegar lá, mas como alguém que está apenas gerenciando a logística de uma vitória que já aconteceu no plano mental. Imagine alguém que acabou de comprar uma passagem de avião para as férias dos sonhos. Essa pessoa não vai para o aeroporto roendo as unhas, questionando se o avião realmente existe ou se o destino é real. Ela vai tranquila, organiza as malas e planeja o roteiro, porque a viagem é um fato consumado, garantido pelo bilhete em sua mão. A lei da assunção pede que você trate seus objetivos com a mesma factualidade dessa passagem aérea. Substitua a frase "eu espero que isso funcione" por "será interessante observar como isso vai funcionar a meu favor". Quando você remove a resistência da dúvida, o fluxo dos acontecimentos se acelera. A dúvida é, essencialmente, um pedido de falha que o universo tende a obedecer. A certeza é a linguagem da criação. Ao adotar essa postura, você muda a sua vibração de necessidade para inevitabilidade. A necessidade repele, a inevitabilidade atrai. Pessoas, recursos e circunstâncias são magneticamente atraídos por indivíduos que possuem essa aura de certeza absoluta. Não é arrogância, é uma congruência tão forte entre o que você pensa e como você age, que o mundo externo não tem outra opção a não ser se moldar a esse padrão. Você para de forçar portas e percebe que elas começam a se abrir conforme você se aproxima, simplesmente porque sua postura sinaliza que você tem a chave. Viver no final é abandonar a exaustiva luta do como e descansar na certeza do está feito. Essa mudança de mentalidade exige uma vigilância constante no início, pois o velho hábito de duvidar tentará retomar o controle. Seu trabalho
é ser o guardião implacável da sua própria mente. Toda vez que um pensamento de insegurança surgir, não o combata. Apenas substitua-o imediatamente pela assunção do seu sucesso. Diga para si mesmo, isso não é mais quem eu sou. A repetição desse processo cria novos caminhos neurais, solidificando a nova identidade. Com o tempo, o que exigia esforço consciente, torna-se sua resposta automática e natural. Você deixa de ser um pedinte na vida, para se tornar o comandante da sua experiência, ditando os termos da sua realidade, através da sua presença inabalável. Entenda que o universo não responde ao que você quer, ele responde a quem você é. E quem você é definido pelas histórias que você aceita como verdade e pela postura que você sustenta diante do caos. Se você se move como uma vítima das circunstâncias, terá mais circunstâncias para vitimizá-lo. Se você se move como o autor do seu destino, as páginas da sua vida serão escritas com vitórias. O princípio é simples, mas a aplicação exige disciplina. A realidade é um espelho que reflete sua assunção dominante. Se você não gosta do reflexo, não tente quebrar o espelho. Mude a imagem que você está projetando diante dele. Haja, respire e caminhe como a pessoa que você decidiu ser. E a realidade não terá escolha a não ser concordar com você. Portanto, a proposta é sair da passividade e entrar na ofensiva mental. Não espere que o mundo lhe dê permissão para ser grande. Aproprie-se dessa grandeza agora, no silêncio da sua mente e na firmeza dos seus gestos. Cada interação, cada tarefa e cada desafio é uma oportunidade para praticar essa nova forma de ser. Não é sobre enganar os outros. É sobre alinhar-se com a sua verdade mais elevada, até que ela se manifeste materialmente. Você é a única pessoa que pode validar a sua existência. Ao fazer isso, você desativa os mecanismos de autossabotagem e ativa o poder latente que sempre esteve à sua disposição. A dúvida é um luxo ao qual você não pode mais se dar o direito. Assuma o comando. Imagine-se agora parado diante da porta da reunião mais importante da sua carreira, ou daquele encontro decisivo que você vem adiando. Sua mão toca a maçaneta fria, e por uma fração de segundo, seu velho sistema operacional tenta sequestrar o momento. O coração dispara contra as costelas, a boca seca e uma voz interna sussurra que você não está pronto. Mas, em vez de ceder a esse impulso ou tentar desesperadamente se acalmar, você executa o hack que aprendeu aqui. Você desenha um sorriso sutil e quase imperceptível no rosto, evocando exatamente a mesma microexpressão e sentimento que teria se tivesse acabado de receber a melhor notícia da sua vida. Você decide, naquele instante crucial, não entrar na sala carregando o peso da necessidade de provar algo, mas sim a leveza inabalável de quem já venceu. Você altera sua química interna propositalmente antes de alterar o ambiente. Você gira a maçaneta e abre a porta devagar, sem a pressa típica da ansiedade, recusando-se terminantemente a encolher sua presença física. Ao cruzar o umbral, você não varre o ambiente com os olhos buscando aprovação alheia ou sinais de perigo. Você busca contato visual direto para entregar a sua certeza. Você cumprimenta primeiro, com uma voz firme, pausada e grave, ocupando seu espaço físico e sonoro sem pedir licença para existir ali. Perceba a mudança sutil na dinâmica. Você não está ali como um suplicante pedindo uma oportunidade, mas como um igual oferecendo valor. Sua linguagem corporal, aberta e expansiva, comunica silenciosamente ao subconsciente de todos os presentes que você é uma autoridade no assunto e que está confortável na própria pele. O medo pode até estar esperando no corredor, mas você garantiu que ele não entrasse na sala com você. Observe fascinado como a atmosfera do recinto se transforma quase instantaneamente em resposta à sua nova postura. As conversas paralelas cessam e os olhares se voltam magneticamente para você. Não porque você gritou ou exigiu atenção de forma imatura, mas porque sua vibração gritou: eu pertenço a este lugar, com total convicção. As pessoas sentem, em um nível instintivo e primitivo, que estão diante de alguém que não pode ser facilmente abalado ou intimidado. A resistência natural delas diminui, e o respeito aumenta automaticamente. Você percebe, com clareza cristalina, que a validação externa que você tanto perseguia antes, agora lhe é oferecida gratuitamente, simplesmente porque você parou de implorar por ela e passou a incorporá-la. Esse é o poder tangível e imediato de mover-se como se tudo já tivesse dado certo. O mundo apenas confirma o que você já decidiu ser verdade. Chegamos ao ponto de convergência onde a ciência comportamental encontra a soberania pessoal. Você passou anos tentando forçar o mundo a lhe dar o que queria, operando na frequência da escassez e da luta,
como alguém tentando empurrar um rio contra a correnteza apenas com a força dos braços. Esse esforço hercúleo, porém mal direcionado, só lhe trouxe fadiga e frustração, reforçando a crença de que o sucesso é um sacrifício sangrento. A virada de chave acontece agora, quando você finalmente compreende que o mundo exterior é apenas um eco retardatário do seu mundo interior. Não há ninguém lá fora para convencer, não há juiz supremo para impressionar, há apenas o reflexo implacável da sua própria autoimagem. A liberdade real surge quando você para de lutar contra o espelho e começa a sorrir para ele com convicção, sabendo que a imagem não tem escolha a não ser sorrir de volta. A guerra acabou não porque você venceu todos os inimigos externos, mas porque percebeu que o único adversário real sempre foi a sua própria dúvida projetada nos outros. Entenda isto com clareza absoluta. A vida não acontece com você, ela acontece a partir de você. Você é o termostato da sua realidade, nunca o termômetro. O termômetro é uma vítima que apenas reage e oscila pateticamente conforme o ambiente dita. O termostato, por outro lado, define a temperatura interna e obriga o ambiente a trabalhar até se ajustar ao padrão estabelecido. Ao assumir essa postura de inevitabilidade, você deixa de ser um passageiro passivo no veículo do destino e assume o volante com mãos firmes e olhos atentos. A ansiedade se dissipa não porque os riscos desapareceram do mapa, mas porque a sua confiança na capacidade de lidar com qualquer cenário se tornou infinitamente maior do que o medo do desconhecido. Você descobre, com um alívio poderoso, que a verdadeira segurança nunca esteve na ausência de perigo, mas na presença inabalável e constante de si mesmo diante do caos. Agora, você detém o conhecimento prático que separa os eternos sonhadores dos grandes realizadores. A dúvida é um vício confortável e viciante, mas a certeza absoluta é uma disciplina diária que exige coragem e manutenção. Você não precisa de mais tempo, de mais certificações ou de mais permissão de terceiros. Você precisa apenas de audácia para reivindicar no mundo físico o que já construiu na sua mente. Haja, a partir deste segundo, como se o sucesso fosse a única conclusão lógica e matemática da sua trajetória. E observe como as probabilidades começam a se curvar a seu favor. O universo favorece os audazes não por capricho místico, mas por ressonância biológica. Vamos selar esse entendimento agora mesmo, transformando informação passiva em identidade ativa antes de encerrarmos. Se você está pronto para abandonar a hesitação e assumir seu posto de comando, repete comigo. Onde estiver, eu escolho a lucidez e a inevitabilidade do meu sucesso. Percorremos juntos o caminho desde a armadilha paralisante da confiança condicional até a descoberta da soberania biológica que sempre esteve ao seu alcance. Vimos que esperar sentir-se pronto é uma ilusão perigosa e que, segundo a ciência, o corpo lidera a mente na construção da realidade. O princípio de William James e a lei da assunção deixaram de ser teorias distantes para se tornarem ferramentas práticas em suas mãos, prontas para reconfigurar seu sistema de ativação reticular a favor dos seus objetivos. A promessa inicial de substituir a ansiedade pela inevitabilidade foi cumprida. Você agora sabe que não precisa ver para crer, mas sim incorporar visceralmente para ver manifestado. A chave da sua prisão mental sempre esteve no seu bolso, disfarçada de postura e atitude. O conhecimento intelectual foi entregue, mas a alquimia verdadeira acontece no instante em que você fecha esta tela e decide caminhar pela sua vida como se fosse o dono do seu destino. A partir deste momento, quando a dúvida tentar sussurrar novamente, reconheça-a apenas como um ruído irrelevante de um programa antigo sendo desinstalado do seu sistema. Você não tem mais o direito de jogar pequeno ou de se esconder, pois agora entende que a hesitação é uma escolha consciente de negar o potencial da sua própria biologia. O mundo testará sua nova postura, não para derrubá-lo, mas para verificar se você realmente acredita nela com cada fibra do seu ser. Responda a esses testes com a calma aterrorizante de quem já leu o último capítulo do livro e sabe que ele termina em vitória absoluta. Sua transformação deve ser declarada para que se torne real. Para selar este pacto irreversível consigo mesmo e sinalizar ao universo que você está pronto, vá aos comentários agora e escreva a profecia da sua nova vida. É inevitável. Declare isso publicamente. Assuma o comando e faça acontecer.